sou Luiz Rodrigues, gestor dos fundos de crédito da Quartas. Estou aqui para falar do desempenho do fundo Renda Fixa Crédito Privado no mês de abril. No mês de abril, o fundo Quartas Renda Fixa Crédito Privado fechou com uma rentabilidade de 0,92%, equivalente a 110 do CDI, totalizando aí no ano uma rentabilidade de 3,68%, equivalente a uma rentabilidade de 112,35% do CDI. O destaque do mês de abril, né, acho que a gente pode resumir bem aí, é a continuidade de uma tendência que a gente vem observando aí ao longo do ano de 2022, tá? Então a gente vem vendo o mercado muito positivo, tá, com crédito privado, mostrando aí uma certa estabilidade dos spreads, mas com um ligeiro fechamento marginal aí, principalmente dos ativos mais curtos e de qualidade maior, tá? O que a gente costuma chamar, né, dos ativos AAA, tá? Então, aqueles ativos são de muita qualidade, né, de baixíssimo risco, e os ativos mais curtos têm tido uma demanda adicional. Então, quando a gente olha a performance do mês, né, a gente tem aí uma performance boa, né, enfim, do mês e do longo do ano, muito impulsionada por um bom nível de carrego, né, que as carteiras vêm tendo, né, então o nível de prêmio dos papéis historicamente aí continua sendo um prêmio muito bom, aliado aí a alguns pequenos ganhos de capital oriundos principalmente desses papéis mais curtos, tá? E o que sustenta isso são aqueles três fatores que a gente sempre gosta de falar aqui, tá? Então o fundamento continua bastante positivo, tá? Para os ativos de crédito, high grade. Então a gente vê, né, as empresas aí reportando os resultados muito bons, tá? Com alavancagem muito bem controlada, nível de rentabilidade das empresas muito bom. Então um ambiente propício para que o fundamento da estratégia, principalmente da estratégia high grade, seja muito bom, mesmo nesse ambiente de juros mais altos, tá, que podem pressionar um pouco mais o custo financeiro das empresas. Eles não são, enfim, esse custo financeiro pressionado e não é suficiente para interferir no nível de rentabilidade, no nível de alavancagem que a gente vê das empresas como um todo, tá? Então o fundamento é muito bom. Acho que aqui cabe uma ressalva de dois setores, né, que são setores que acabam se prejudicando um pouco mais aí com esse ambiente de juros mais alta, inflação mais alta, que é o setor de varejo e o setor de construção civil, tá? Então esses setores aí eles têm demonstrado uma rentabilidade um pouco mais baixa, tá? Então tem sofrido um pouco com esse ambiente cíclico, mas grande parte das empresas, né, a grande maioria das empresas que a gente tem em carteira aqui, as empresas high grade, elas têm saúde financeira muito boa e tem uma total condições aí de ultrapassar esse momento cíclico sem grandes prejuízos do ponto de vista de crédito privado, tá? Quando a gente olha para o valuation, né, um segundo fator que a gente gosta de olhar bastante aqui, o valuation continua historicamente bastante interessante, tá? Então, o prêmio médio dos papéis, né, que a gente tem em carteira aqui, historicamente, né, quando a gente coloca de um ponto de vista histórico, ele é muito bom, né? Mais quando a gente põe essa relação risco-retorno, é muito positivo. Então a gente vê aí no fator valuation também sendo benéfico para a estratégia. E por fim, o último fator que a gente sempre olha, né, o fator técnico, também continua ajudando bastante a estratégia ao longo do ano, tá? Então, até esse ambiente do aumento de juros, ele continua trazendo recursos para renda fixa, né? Então a gente vê essa migração de fluxos para fundos, né, para ativos de renda fixa, o que tem aumentado bastante a demanda dos papéis de crédito privado, sustentando então a boa performance dos mesmos, tá? Falando mais especificamente aqui do mês de abril, né, dos mercados primário e secundário, a gente viu no mês de abril aí um mercado primário bastante ativo, tá? Então a gente viu bastante emissão nova vindo ao mercado, com volumes, enfim, com
bastante volume, e essas emissões tiveram uma demanda muito forte por parte do mercado, tá? A gente viu books extremamente demandados, com grandes rateios, alguns books até, acho que isso até pode ser um ponto de atenção aqui, com taxas aí que a gente até julga menos interessantes, tá? Numa relação risco-retorno. Então, a gente chegou a ver book aí de algumas letras financeiras até com emissões saindo aí abaixo do CDI mais 1, tá? Que é um nível, assim, bastante, a gente encara aqui como um nível bastante baixo. Então, essa demanda forte deve continuar, enfim, ajudando aí o mercado primário a que venham mais emissões pela frente, tá? E acho que é parte também aqui da nossa diligência, a gente, durante esses momentos, né, um pouco mais do mercado um pouco mais animado, a gente ter bastante diligência e disciplina aqui de entrar em emissões que tem uma boa relação risco-retorno, tá? E acho que isso é uma coisa que a gente consegue fazer até pelo fato de ter muita emissão, né? Então, quando a gente tem bastante coisa, a gente consegue separar um pouco do que vai tanto para esse oba-oba e o que tá mais condizente aí com a realidade. Isso acaba influenciando um pouco o mercado secundário também. Então, o mercado secundário ao longo do mês de abril teve bastante liquidez. A gente também consegue se utilizar bastante disso. Acho que todo esse movimento traz algumas oportunidades no mercado secundário. A gente faz proveito disso, mas também um mercado bastante ativo e bastante saudável, tá? E finalmente, aí, prospectivamente, né, que a gente imagina para os próximos meses, né, para o ano 2022 como um todo e para os próximos meses, a gente continua bastante positivo, porque a gente não vê aí uma grande alteração desses fatores, né, e a gente imagina até a continuidade deles. Então, a gente imagina que o fundamento continue bom, o valuation, a gente imagina que, né, a gente vem vendo a estabilidade de spread ao longo dos últimos meses, a gente imagina que essa estabilidade, ou mesmo até um pequeno fechamento, possa acontecer para os próximos meses, e o técnico também deve continuar suportando essa performance. Então a gente vê o mercado de crédito, o mercado de renda fixa com bons olhos aí até o fim do ano de 2022 e, enfim, para os próximos meses. De crédito privado é isso, a gente está sempre aberto aqui a qualquer dúvida, e muito obrigado.